Mais uma vez, boa noite, irmãos e irmãs. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens com esse tema Alegra-te, o Natal no livro dos Salmos. E na semana passada nós tivemos o privilégio de eu tive o privilégio de expor o Salmo de número 22, falando que nasceu o livramento. Hoje, a nossa conversa continua no livro dos Salmos, em outro salmo, e eu quero fazer uma breve recapitulação para você que está com a gente pela primeira vez nessa série, só para situar você de que maneira nós pretendemos caminhar ao longo desse mês. E a pergunta que surge é: por que uma série no livro dos Salmos? Talvez você não saiba, mas praticamente metade das referências acerca de Jesus do Antigo Testamento estão no livro dos Salmos. Como se isso não bastasse, essas referências de Cristo no Antigo Testamento, elas são tipologias, ou seja, elas representam, elas mostram, ainda que de uma forma não tão definida, a pessoa do próprio Cristo. São sombras que simbolizam e apontam para realidades futuras. Agora, o principal que nos dá a tranquilidade de expor uma série dessa no livro dos Salmos é que isso não é ideia da nossa cabeça. Nós não estamos forçando o texto a dizer aquilo que a gente quer dizer. Sabe por quê? Porque nos lábios do próprio Jesus nós vemos a seguinte frase: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, a gente poderia fazer o Natal na lei, o Natal nos profetas e o Natal nos salmos, que nós ainda assim estaríamos dentro da coerência da palavra de Deus. Qual é o propósito nosso nessa noite? Faltou dizer, de que maneira nós entendemos esses salmos? Que são o quê? Salmos messiânicos, que apontam para o Messias. Por que isso é importante? Porque esse exercício, ele nos ajuda a fazer qualquer outra leitura que a gente possa fazer do Antigo Testamento que aponta para Cristo. Você pode ler Isaías 53, você pode ler Gênesis 2, você pode ler outras passagens com essa mesma perspectiva. Qual perspectiva que é essa? Duas premissas que são importantes para a gente entender as passagens do Antigo Testamento à luz da messianidade de Cristo e da revelação de Cristo no Antigo Testamento. Primeiro, toda profecia do Antigo Testamento, ela é uma profecia progressiva. O que isso quer dizer? Que ela vai se revelando em parcelas, ok? Segunda premissa, nós precisamos fazer dois movimentos quando a gente lê um texto do Antigo Testamento que aponta para o Novo Testamento. Qual movimento que é esse? Eu leio o texto no Antigo Testamento e vejo se ele é citado no Novo Testamento. Se ele é citado no Novo Testamento, eu vou lá para o Novo Testamento, porque ali se cumpre uma outra parcela dessa profecia. Agora, eu fico só no Antigo Testamento? Não posso. Agora eu tenho que fazer o movimento contrário. Agora, eu saio do Novo Testamento com aquela perspectiva daquela revelação e volto para o Antigo Testamento. Um exemplo muito simples de como que isso ajuda. Vocês já assistiram aquele filme O Sexto Sentido? Você já viu esse filme 2 vezes? É exatamente assim. Se você não viu, desculpa, existe uma lei aí que spoiler tem tempo né? É um filme muito antigo.
Quando você vê a primeira vez e você descobre que o menino está morto, você faz assim, ah! Aí você assiste a segunda vez, você fala, caramba, estava dando na cara que ele estava morto o filme inteiro. Não é possível que eu não percebi isso. É a mesma coisa. Você leu o Antigo Testamento, não viu, né? Ok, agora você assiste. Você leu o Antigo Testamento, você lê o Novo Testamento, você fala assim, cara, deixa eu voltar lá. E você volta, e você fala assim, nossa, estava muito na cara que era isso mesmo. Isso são premissas que nos ajudam a entender a Bíblia dentro do seu contexto como um todo. Perfeito? Tendo dito isto, o Salmo 45 é o salmo que nós vamos trabalhar nessa noite. Então você pode abrir a sua Bíblia nesse salmo, que a gente vai passear por ele nesta noite. Primeiro versículo desse salmo, e é só esse versículo que nós vamos ler agora, ele diz assim: de boas palavras transborda o meu coração, ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e bendito Pai, eu peço agora que toda a unção do Teu Santo Espírito, sabedoria, esclarecimento, me capacite nessa noite. Que ao expor esse salmo, a gente entenda as características da justiça que Cristo trouxe quando Ele encarna, nasce e se torna um de nós. Eu peço, Deus, que apesar de todos os meus pecados, toda a minha limitação, toda a minha insuficiência, o Senhor sobreponha tudo isso, para que a Tua palavra seja exposta com todo respeito, autoridade, dignidade, fidelidade, que é exigido de todo aquele que prega da palavra do Senhor. E que isso aconteça, para que a Sua igreja seja edificada no Senhor, para a glória do Senhor. É a nossa oração em Cristo. Amém. Amém. Qual é a primeira aplicação desse salmo? Lembrando do preceito anterior. Esse salmo, ele provavelmente está falando de Salomão. Um homem que recebeu da parte de Deus muito dinheiro, muita sabedoria, muita autoridade, muito poder, e recebeu da parte dele mesmo muitas mulheres, do povo e fora do povo, muitas. Então esse salmo, é muito provável que ele tenha uma aplicação direta para o rei Salomão. Esse é um salmo atípico. Por que atípico? Porque não é comum o salmista se apresentar ou falar de coisas que ele vai escrever. Normalmente o salmo já começa rasgando o coração e o verbo já: até quando, Senhor, até quando me abandonar? Até quando eu vou clamar? De onde me virá o socorro? O salmista, ele normalmente, ele nem faz uma abertura. E esse salmo tem uma abertura. Nós temos a apresentação aqui de um homem que se apresenta como aquele que vai escrever o salmo. E ele, antes de escrever o salmo, ele fala algumas coisas da sua própria vida. Ele diz: de boas palavras transborda o meu coração. Ou seja, eu estou extremamente feliz de escrever o que eu vou escrever. Porque ele sabe o que ele vai escrever. Ele sabe do que ele vai falar. Ele pode ter uma percepção inicial de que ele está falando de Salomão, de algo que ele vivenciou,
de um casamento, de algum momento. Mas ele tem também uma consciência de que este rei Salomão representa algo muito maior do que ele ainda não vê, que ele ainda não tem consciência, que ele sabe que ainda não nasceu. E por meio desse salmo, este homem, esta justiça, este rei é revelado. E quem é este rei? Este rei é o rei que manifesta a sua justiça por meio da sua formosura. E o versículo 2 diz, não fecha a Bíblia, tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos seus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Mas é Jesus mesmo? Mas pastor, como que a gente faz a conexão de Isaías 53, 2, que fala que ele não tinha formosura nenhuma, e aqui diz que ele é o mais formoso de todos os filhos dos homens? É porque esse salmo, ele é um salmo que aponta para um Cristo que já nasceu, já viveu, já morreu e já ressuscitou. Uma outra perspectiva da gente entender que a justiça desse Deus se manifesta por meio da sua formosura, sabe qual é? É porque esta beleza não é uma beleza externa, é uma beleza intrínseca aos seus valores, aos seus preceitos, aquilo que ele é, aquilo que ele vai fazer. Não é uma beleza que está sujeita à força da gravidade, é uma beleza que não será mudada com o tempo e com as circunstâncias. Essa beleza não mudou quando ele nasceu, quando ele foi criança, quando ele foi adolescente, quando ele foi jovem, quando ele foi adulto. Essa beleza não mudou quando ele estava na cruz, sendo vilipendiado, sendo massacrado, sendo enxotado, sendo envergonhado. Essa beleza não mudou. Então essa beleza aponta para a glória da justiça que nasceu. Essa é a beleza. Uma beleza que revela o rei justo, formoso, como nenhum outro homem existiu. E nos teus lábios extravasou a graça. Quando Cristo abria os seus lábios, quando Ele falava, era graça abundante sobre a vida daqueles que o ouviam. Pastor, esse negócio de juntar justiça e graça é complicado demais. Porque justiça é aquilo que é assim: olho por olho, dente por dente. Isso é justiça. E graça? Graça não, né, pastor? Graça é belezinha. Graça é fofurinha. Graça é aquilo que a gente gosta. Graça é o que nos dá prazer. Graça é como a gente gosta de se relacionar sempre. Mas em Cristo, nós temos a justiça e a graça. Eu já contei esse exemplo algumas outras vezes, mas como é oportuno, eu vou repetir. Se você já ouviu, me perdoe a repetição. Um exemplo que mostra como que uma pessoa pode ser justa e graciosa é mais ou menos assim. O pastor Otiniel me procura bravo, nervoso. Pastor, o pastor Marcelo está me devendo. Eu falei, eita nós. Eu quero que você vá lá e você cobre dele. Aí eu vou no Marcelo. Falo, Marcelo, o Tiniel falou que você está devendo. Falou, Gustavo,
Não dá, não tem dinheiro, acabou. 2 crianças, fralda, leite, não dá. Zerou. Aí eu chego para o Otiniel e falo assim, quanto que é, Otiniel? Aí ele fala o valor. Aí eu pego o dinheiro e dou para o Otiniel. Ele recebeu. Fui justo. Aí eu chego para o Marcelo e falo, está pago. Você não deve mais nada. Gracioso. Entendeu? Graça e justiça sendo aplicadas em um rei, Jesus. Tudo isso aponta para a sua formosura. Por isso nasceu o justo. Por isso nasceu a justiça. Esse rei, ele tem também um lado daquele que guerreia. Cinja a espada no teu flanco, herói, cinja a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e da tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos ímpios do rei, os povos caem submissos a ti. É uma figura que a gente não gosta muito de aplicar a Cristo, porque a gente sempre tende a achar que Jesus é aquela figura sempre amorosa, sempre querida, em que a gente tende a fazer a distinção. Deus Pai é rigoroso, Deus Filho é amoroso. E dependendo da minha situação, eu relaciono com um ou com o outro. Se eu quero justiça, eu vou para Deus Pai. Se eu quero graça, eu vou para Deus Filho. Tira isso da sua cabeça. Nasceu a justiça, e a justiça de Deus se manifesta por meio daquele que é guerreiro, aquele que cinge a espada no teu flanco, aquele que é herói, aquele que cinge a tua glória com a tua majestade. É a descrição de uma batalha, é a descrição de uma guerra, é a descrição daquele que está guerreando para resgatar a sua noiva. Porque o Salmo 45 conta a história do noivo, da noiva e de uma bênção. Isso é o Salmo 45. Essas são as características desse salmista, desse salmo. E ele diz que ele é aquele que vai, ali diz, e a tua destra, versículo 4, te ensinará proezas. Presta atenção. Essa expressão, te ensinará proezas, ela foi uma opção de tradução. A língua hebraica, ela é uma língua complexa, porque dependendo do tempo verbal, você muda completamente o sentido da palavra. Essa opção é uma opção que é possível se o tempo verbal não fosse esse. O tempo verbal aqui é outro, que empurra essa palavra para o seguinte sentido: e a tua destra, ou seja, a tua mão direita, causará terror. Não é proeza. Causará terror. Uau. Essa é a criança que está nascendo? É. Porque quando os magos chegam do Oriente e perguntam, por acaso é aqui que nasceu o rei? Aquilo provocou terror em quem ouviu essa palavra. O imperador que ouviu essa palavra, o rei que ouviu essa palavra, o governante que ouve essa palavra, sente terror e resolve matar
todos os primogênitos, para ver se acabava com a possibilidade desse rei que viria guerrear. O que prova que esse rei fará justiça por meio da guerra? Versículo 5: as tuas setas são agudas, e essas setas elas não vão penetrar a perna, o braço, a cabeça, o pescoço, elas vão penetrar onde? O coração dos inimigos do rei. O que acontece quando para o coração? Morre. A justiça desse rei, ela será uma justiça que provocará mortes. Agora, não se amedronte. Sabe por quê? Porque ele é justo. E todos os seus atos são balizados pela sua justiça. Cristo não fala de cabeça quente. Cristo não pede perdão por aquilo que ele disse, porque ele não erra. Os seus atos são atos de justiça. E uma das faces dessa justiça é a guerra. E ele fará isso para resgatar a sua noiva. Quem é esse rei? Como que ele vai manifestar a sua justiça? Por meio da sua formosura, por meio do seu poder bélico, por meio também daquilo que ele é, da sua divindade. Ele é Deus. O seu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Aqui nós temos quase que uma fala do próprio Deus para Jesus, dizendo: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E ele coloca as figuras de um reinado: cetro, reino e trono, para todo o sempre. Nasce a justiça. Essa justiça é bela. Essa justiça, ela é manifestada por meio do seu poder bélico. Essa justiça é manifestada por meio da sua divindade e eternidade. Essa justiça é manifestada por meio daquele que odeia a iniquidade. O teu trono está estabelecido. O teu Deus te ungiu. E Ele é para todo sempre, como a nenhum dos teus companheiros. Nós temos na figura de Cristo Jesus, aquele que é justo e que abomina a iniquidade. Falar isso nos dias de hoje, em tempos políticos, falar isso em tempos de injustiça, falar isso em tempos de mortes de crianças, porque não tem o que comer, é trazer à memória a convicção de que o Cristo que nasceu não admite a iniquidade. Ele é um Deus soberano, justo, formoso, poderoso e que reina e que não admite a iniquidade. Como se não bastasse, os versículos 7 e 8 mostram que esse rei é um rei exaltado. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram.
Esse óleo de alegria do versículo 7, ele aponta de maneira muito clara para uma função do Espírito Santo de Deus. Aquele que viria, lá em Atos, seria derramado sobre o teu povo. Esse mesmo Espírito é aquele que capacita homens e mulheres a entrarem em Roma, sendo mortos por leões, por piche, por fogo. É o mesmo Espírito que capacita hoje irmãos e irmãs que vivem em países onde é proibido pregar o Evangelho, a morrer por esta causa. É o mesmo Espírito que habita em nós hoje, nesta igreja, nesta comunidade, e que nos impulsiona a viver a vida cristã no limite das suas consequências. É esse Espírito que glorifica e exalta esse Rei por meio dos nossos brados de justiça, por meio dos nossos brados de louvor, por meio dos nossos brados de vitória, porque o Rei, ele é exaltado. O texto diz no versículo 8 que as suas roupas, elas cheiram mirra, aloés e cássia. 3 essências que eram utilizadas para unção. Percebe? Esse é o Rei que nasce numa manjedoura. Esse é o Rei que representa a justiça do próprio Deus. Mas esse Rei, ele é caracterizado nos versículos 9 como sendo aquele que é o noivo. As suas vestes recendem mirra, aloés e cássia. Palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Esse é o noivo que chega, adornado por damas de honra e por rainhas para o recebê-lo. Este é o Rei, essa é a justiça. O Rei virá resgatar o seu povo, o noivo virá resgatar a sua noiva. Esse é o Rei que nasce. Em toda a Escritura Sagrada, em toda a Bíblia, ela pode ser representada por uma grande corda, aonde cada um desses fios, aonde cada uma dessas tramas, ela representa dentro da Escritura Sagrada uma linha. Então você tem as alianças, você tem a eleição, você tem o reinado, você tem as promessas, você tem os milagres, você tem o Messias. E você tem o casamento como sendo uma dessas perspectivas. O casamento é uma dessas linhas que permeiam boa parte da Escritura Sagrada. Ele é instituído em Gênesis, ele é repetido por Jesus, ele é reafirmado por Paulo. Os profetas utilizaram essa analogia. Apocalipse fala dessa analogia. E esse salmo mostra que o casamento é um desses fios. Ezequiel utilizou, Oséias utilizou para representar o noivo, costurando na história o seu relacionamento com a sua noiva. Este é o noivo. Nós estamos esperando o noivo. E quando ele vier, a justiça de Deus será completa na sua volta. Toda impunidade encerrará, toda dor cessará, toda injustiça acabará. Por isso, o noivo manifesta a justiça de Deus. A partir de agora, do versículo 10, sai a característica do noivo e entra a figura da noiva. E o versículo 10 começa a mostrar como é essa noiva. Como é essa noiva que aguarda o noivo? Mostra uma noiva submissa. Porque o versículo 10 diz: ouve, filha, vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai.
Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. É uma história verídica. Nos casamentos ocidentais, quem é a estrela do casamento? A noiva. Todo mundo espera a noiva para falar mal do vestido. Sempre assim, né? Nossa. Nos casamentos do Oriente, não é a noiva, é o noivo. E esse é o contexto do nosso texto. Uma história que aconteceu na Índia. Montava-se o casamento e quem estava à frente? A noiva, esperando o noivo. O noivo, quando ele sai da casa do seu pai para ir até o casamento, ninguém sabe a hora que ele vai chegar. Sabe por quê? Porque em cada esquina ele para avisar que ele vai casar, para celebrar com as pessoas. Então ele para nos bares, ele para nos restaurantes, ele para nas lojas. Enquanto isso a noiva está lá, né? Esperando. Num desses casamentos na Índia, o noivo demorou 24 horas para chegar. Mulher não atrasa assim, né? Não atrasa. Só se desistir, né? Mas não atrasa. Como que a noiva está esperando o noivo? As palavras desse versículo são palavras de ordem. Ouve, vê, dá atenção. Sabe por quê? Porque é provável que a noiva foi para a casa do pai, cochilou no sofá, está demorando demais. Ai, quando que ele vai ver? O versículo diz para a noiva: esquece o teu povo, esquece a casa do teu pai e foca no noivo, porque ele já nasceu, ele já cresceu, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele voltará. Quando? Não sabemos, mas ele voltará. Noiva, abra os olhos, esqueça o passado. É como um casamento, não é? O que tem que fazer para casar segundo a Bíblia? Deixar pai e mãe. Deixa pai e mãe, porque agora a sua responsabilidade está em outro lugar, com outra pessoa. As coisas serão novas. Noiva, ouve, vê, dá atenção, porque o Cordeiro já vai chegar. É uma noiva submissa, atenta, porque quando Cristo voltar, Ele não voltará para nos salvar,
Isso Ele já fez. Ele voltará para julgar, para colocar um ponto final nessa história e começar uma nova história. Um novo momento, um novo corpo, uma nova vida para todo sempre. Essa é a noiva submissa. E tendo isso em mente, eu me inclino, eu me rendo ao Senhor. Como essa noiva? Essa noiva é honrada, porque virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Tiro era uma cidade muito próspera, uma cidade que Salomão fez muitos negócios, uma cidade que tinha por afluente um rio que desembocava no mar, muitos negócios, uma cidade muito próspera, muito rica. Jesus visitou essa região. Ali se estabeleceu posteriormente uma comunidade cristã, está lá em Atos 21, está escrito. Dessa cidade importante virão pessoas. A noiva é honrada, não por aquilo que ela é, mas por quem ela vai se casar. É só por isso que ela é honrada. A noiva, ela é formosa. Toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Aonde que essa noiva está? Dentro do palácio. Ela está aguardando, porque o noivo virá. O noivo virá. Lembra da revelação progressiva? Lembra? Esse texto provavelmente fala de Salomão, mas certamente ele fala de Jesus. Um dos grandes pregadores, chamado Spurgeon, disse o seguinte: quem olha para esse texto e enxerga Salomão, está vesgo, está cego. Salomão nesse texto é uma sombra daquilo que Jesus é. Jesus está entre nós por meio do teu Santo Espírito, que alimenta a promessa da sua volta. Essa é a noiva do Cordeiro. Esse salmo finaliza com uma bênção. E essa bênção diz assim: em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado, de geração a geração. E assim os povos te louvarão para todo o sempre. Eu não sei o que é que te faz sentir uma pessoa de valor. Eu não sei. Você pode se sentir uma pessoa de valor pelo cargo que você tem, ou pelo carro que você tem, ou pelo apartamento que você mora, ou ainda pelos valores que você tem, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pela igreja, pelos ministérios que você ocupa. Eu não sei. Mas esse versículo diz que os filhos, ou seja, as gerações vindouras, depois desse noivo, serão príncipes por toda a terra.
Isso é o que nos dá valor. O nosso valor não está em nós. Esse valor nos foi dado. Presta atenção. Eu e você, ao andarmos pela cidade, somos considerados pela palavra de Deus príncipes. O que isso quer dizer? Quer dizer que é assim que você vai se apresentar agora? Sabe quando você faz cadastro em algum site e tem uma pergunta assim: como você gostaria de ser chamado? Príncipe. O pastor falou que eu sou príncipe. Não é nada disso. É porque nós representamos um rei. E somos filhos desse rei da justiça que nasceu. E como príncipes, nós faremos o teu nome celebrado. Versículo 17. Eu o farei celebrado. Só na minha geração? Não. Na minha geração, na geração dos meus filhos, na geração dos meus netos, porque esta é a minha missão, esse é o meu dever, essa é a minha função. Anunciar que nasceu a justiça formosa, a justiça bélica, a justiça divina, a justiça daquele que reina, a justiça do noivo. Essa é a minha missão. Farei isso de geração em geração. E eu vou escolher para quem eu vou fazer isso? Não. Porque o Salmo termina abrindo o leque, tirando o foco do povo de Israel e falando: os povos te louvarão. Não está falando assim, e os judeus te louvarão. Os povos te louvarão. Os africanos, os brasileiros, os latinos, os da América do Norte, os da Ásia, os da Amazônia, os índios, os quilombolas, todos te louvarão. Porque neste Natal, a nossa responsabilidade é nos portarmos como príncipes, representando o nascimento do rei, do noivo. Esta é a mensagem. Isto não pode se apartar dos nossos lábios. Faremos isso até quando? Para todo o sempre. Nasceu a justiça. É isso que diz o Salmo 45. Nasceu a justiça de Deus. Pastor, eu ouço isso, meu coração aperta, porque eu não sei de que lado eu estou. Eu não me considero um filho, uma filha. Eu acho que eu vou ser julgado de maneira muito dura pelos meus atos. Renda-se ao Rei Jesus. Renda-se ao Salvador, porque o versículo 2 diz que dos seus lábios saía muita graça, e Ele tem prazer em salvar, e o tempo de salvar é agora, é hoje, não é quando Ele voltar, é agora. Se o seu coração começa a dar aquela sensação de: eu quero conhecer esse Deus, somente diga assim para o Senhor: Senhor, eu aceito o perdão que me é oferecido por meio de Jesus, porque Ele cumpriu toda a justiça do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.